Nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filemon. Filemon fica no final do Novo Testamento, um pouco antes do Apocalipse. Você vai voltando aí, antes de Hebreus, você vai encontrar a Epístola de Paulo a Filemon. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Que a tua palavra, Deus, lida e exposta, possa servir de direção, Deus, para a nossa vida. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. O tema do sermão desta noite é reparação, perdão e pacificação. Reparação, perdão e pacificação. Meus irmãos, esta é uma das cartas que Paulo escreveu. Carta escrita a Filemon. Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. A prisão de Paulo, meus irmãos, não era por outro motivo, senão por amor a Cristo e ao Evangelho. Por isso que ele se apresenta como o prisioneiro de Cristo. Roma podia prendê-lo, mas ele sabia que ele não era prisioneiro de Roma, ele era o prisioneiro de Cristo. E nesta história aqui, meus irmãos, Paulo, ali na prisão, ele conheceu um homem chamado Onésimo. E esse Onésimo, ele se converteu. Ele, na verdade, era um escravo fugitivo. O texto vai nos mostrar que Paulo envia esse homem de volta ao seu senhor, que é o Filemon, um cristão, um servo de Deus, companheiro de Paulo naqueles dias.
E a carta, meus irmãos, é o pedido de Paulo para que Filemon pudesse receber de volta Onésimo. E quando nós lemos aqui, meus irmãos, esta carta, esta história, nós percebemos este fluxo que é gerado dela: reparação, perdão, pacificação. E eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas nesta noite. E eu tenho dito, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela tem dois efeitos na nossa vida. Ou ela nos consola, se nós estamos atribulados, ela vem trazendo o consolo e o conforto. Mas pode ser que nós estejamos do outro jeito, acomodados, até demais. Então a palavra vem para nos atribular, para mexer com a gente, para nos fazer pensar, refletir e mudar de atitude. Eu não sei como essa palavra vai chegar ao teu coração, mas eu tenho plena certeza que Deus coloca no meu coração, porque alguém precisa de ouvir essa palavra nesta noite. A palavra não volta vazia. Eu creio nisso, meus irmãos. Amém? Há 3 lições aqui que eu quero deixar com você nesta noite. Primeira, nada na vida é coincidência. Tudo é providência. Meus irmãos, não existe coincidência na nossa vida. Nós cremos num Deus soberano. Nós cremos num Deus que faz todas as coisas, conforme Paulo escreveu aos Efésios, de acordo com o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas. Deus está trabalhando. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, lá em Gênesis, não significa que Ele criou o mundo, abandonou o mundo à sua própria sorte e agora está assistindo os eventos. Não. Deus trabalha. Deus nunca deixou de trabalhar. Sem a energia, sem o poder divino, meus irmãos, nada aconteceria, nenhuma obra seria feita. Isto não anula, é claro, a participação humana. Nós não somos passivos, nós somos ativos nesse processo, mas a causa primeira é Deus. Ele trabalha, Ele faz, e o fazer de Deus é um fazer misterioso. A nossa confissão de fé, ela traz para nós, falando dessa doutrina, a doutrina do decreto e da providência de Deus, diz assim, lá no capítulo 3 da confissão de fé: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Eu sei que isso pode parecer um pouco complexo, meus irmãos, mas a verdade é essa: tudo o que acontece neste mundo é fruto do decreto divino. Todas as obras providenciais de Deus fazem parte do decreto divino. Os eventos que Deus determinou vão acontecer infalivelmente e imutavelmente, não há como fugir deles. Não existe coincidência. Deus está no controle de tudo. Quando nós lemos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, Salomão, o sábio, ele vai dizer assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus,
que faz todas as coisas. Meus irmãos, para nós muitas vezes é complicado entender esse agir de Deus. E Salomão está dizendo aqui, assim como nós não entendemos o caminho do vento. Qual é o caminho do vento? Aliás, o vento é invisível. Como saber para onde ele está indo, de onde ele está vindo? Mas sabemos que ele existe e que ele se faz presente. Mas não entendemos. Assim também, como se forma os ossos no ventre da mulher. Eu sei que toda a tecnologia aí nos permite hoje entender muito mais como que se forma ali uma criança. Mas isso, meus irmãos, não deixa de ser um mistério tremendo. E se você começar a analisar esse mistério, não apenas na questão da concepção ali, dos órgãos, mas da própria alma. Porque você tem que entender que essa criança que está sendo gerada no ventre da mãe é corpo e é alma. E essa alma é invisível. E esse espírito a gente não vê, mas está ali, nós não entendemos. Assim também nós não entendemos, muitas vezes, as obras de Deus. Mas se você entende ou se você não entende, não importa. A verdade é, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus não dorme. A canção, ninguém explica Deus. Acho muito bonita essa canção, na sua letra. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa, então. E a letra diz ainda, dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o haja, houvesse, ele já era Deus. Ele se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos e com o sermão desta noite? Ora, eu estou dizendo para você que, em primeiro lugar, não existe coincidência, existe Deus. Meus irmãos, Paulo está onde? Quando ele escreveu esta carta, ele está preso. E Paulo, ele vai dizer aos filipenses o seguinte, porque as pessoas podiam ficar assim, mas que coisa, Paulo, o apóstolo, o servo do Senhor, o pregador, o missionário, está preso. O evangelho vai parar, o evangelho não vai prosseguir, porque o apóstolo Paulo está preso, a igreja vai ficar desanimada por conta disso. E quando ele escreve aos filipenses, ele vai dizer assim, meus irmãos, não desanimem, alegria, alegria, força, força no Senhor, alegria, meus irmãos. Eu estou preso, mas as minhas cadeias têm contribuído para o progresso do evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando Paulo foi preso, ele ficou lá, e ele mesmo vai dizer, sobre o poder da guarda pretoriana. Era uma guarda que se revezava em 3 turnos, 2 guardas, um do lado do apóstolo Paulo e outro do seu outro lado. E essa guarda tinha 3 turnos. E você imagina agora o apóstolo Paulo preso, sem poder pregar, sem poder falar às pessoas nas cidades. Ele está ali preso, mas ele tem um guarda do seu lado, o outro guarda do seu lado, e essa guarda vai se revezando 3 vezes por dia. Ele fica 2 anos preso. Meus irmãos, Paulo vai dizer que as cadeias dele em Cristo fez com que a maioria dos irmãos e toda a guarda pretoriana pudesse conhecer a Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Ele pregou o evangelho para aqueles guardas que estavam do lado dele. Aquela turma foi evangelizada, até os da casa de César receberam a palavra de Deus.
Paulo estava preso, mas o evangelho não estava preso. Deus tinha um propósito, Deus está no controle, não há coincidência. Deus faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Nós não entendemos o agir de Deus, mas Deus está agindo. Paulo está preso, Deus está agindo. E ele vai gerar filhos ali na sua prisão. O seu ministério ali, meus irmãos, é o ministério para ganhar almas para Cristo, entre os guardas, entre os prisioneiros. Que coisa maravilhosa, porque aqui é que entra o Onésimo. Quem é Onésimo, meus irmãos? É um escravo. Naqueles dias, a escravidão era algo normal. Havia quase, ou mais de 60 mil escravos no Império Romano. Onésimo, pelo que nós entendemos, e pela leitura do texto, ele fugiu do seu senhor. Ele fugiu da casa de Filemão. E ele foi parar, sabe aonde? Exatamente aonde o apóstolo Paulo estava. Nós temos uma dúvida em relação a como que ele foi parar lá. Se ele foi preso e ficou junto com Paulo, ou se ele foi levado por algum companheiro de Paulo. Os companheiros que estavam livres levaram o Onésimo até Paulo. São duas possibilidades, mas o fato é que Onésimo, esse escravo fujão, que caminhou muito tempo, muitos dias, uma longa distância, fugindo do seu senhor, chegou até o apóstolo Paulo, ouviu o evangelho e se converteu, e se transformou. Já não é mais um pecador, um homem com coração mau, perverso, agora é um homem de Deus. Meus irmãos, que coisa estranha, porque o apóstolo Paulo escreve aqui a Filemão, no versículo 15, só tem um capítulo, Filemão, no versículo 15 ele diz assim: pois acredito, Filemão, que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Presta atenção, ele fugiu, ele fez algo errado. Provavelmente nessa fuga ele deve ter também roubado alguma coisa do seu senhor, até para conseguir fugir e chegar até onde ele chegou. E Paulo está dizendo aqui: Filemão, eu acredito que ele foi afastado de ti temporariamente. Paulo estava olhando para algo maior. Paulo estava olhando para Deus e para a ação de Deus na vida daquele homem que o transformou, que o resgatou. Foi dessa maneira, uma maneira estranha, mas não importa, não existe coincidência. Deus está no controle, Deus sabe o que faz, e Deus levou esse escravo fujão até Paulo, e ali ele ouviu a palavra e se converteu. Não existe, meu irmão, coincidência na tua vida. Deus está no controle. Você pode talvez olhar para a tua vida hoje e não estar entendendo algumas coisas. Por que está acontecendo isso comigo? Deus está no controle. Talvez o que está acontecendo com você pode ter sido por um erro seu. Onésimo estava errado no que fez, mas Deus está no controle. Quando os irmãos de José venderam ele para o Egito, fizeram algo errado, mas Deus estava no controle e transformou o mal em bem. Não existe coincidência, existe providência. Deus está trabalhando, Deus está no controle. A segunda lição, meus irmãos, que esse texto nos ensina é que fugir não resolve os problemas. Nós precisamos acertar as nossas pendências. Fugir não resolve problema.
nós precisamos acertar as nossas pendências. O texto diz no versículo 12, Paulo mandando a carta para Filemon: eu te envio de volta. Meus irmãos, Onésimo foi alguém que fez algo errado, se converteu, e agora o apóstolo Paulo olha para ele e diz: Onésimo, você vai voltar lá para a casa de Filemon. Eu vou te enviar você de volta. Onésimo era alguém que estava fugindo. E eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós também somos parecidos com Onésimo. Do que será que nós estamos fugindo? Será que você está fugindo de alguma coisa? Todos nós, em algum momento da nossa vida, fugimos de alguém ou de algo. Muitos vivem nessa vida durante muito tempo, muitos anos. Fuga. A pandemia, meus irmãos, fez muito mal para muita gente que não aguentou, não suportou. Porque muitos estavam fugindo até de si mesmos. E na pandemia tiveram que se encontrar. Porque não tinha mais como se esconder, não tinha para onde ir. Trabalho é fuga, futebol é fuga, shopping é fuga. Fugas. As pessoas estão muitas vezes fugindo, tentando esquecer algo que não podem esquecer, que precisam resolver. Se auto-enganando, são as fugas existenciais. E ninguém pode viver fugindo, meus irmãos, porque fugir não resolve o problema de ninguém. Onésimo é um fujão. E ter aceitado a Cristo não mudou nada na vida dele, ele continua sendo um fugitivo. Ele deixou a casa do seu Senhor. Parece que agora ele mudou de prisão. A prisão era na casa do Senhor, ele achava assim, agora ele está preso junto com Paulo. Ou ele está preso na sua própria liberdade, porque ele tem que viver escondido, e ele procurou, provavelmente, aquela localidade, Roma, para poder se esconder no meio da multidão, porque ele estava fugindo. Como é possível, meus irmãos, viver assim? Não há felicidade na fuga, não há paz em quem vive assim, fugindo. Será que você está fugindo de alguma coisa na sua vida? Será que você está em um processo de fuga? Esse texto me ensina que fugir não resolve. Eu tenho que acertar as minhas pendências. É necessário reparação. Você vai voltar, Onésimo. Meus irmãos, eu queria que você pensasse. Seria fácil essa volta? Filemon era cristão, mas no direito daqueles dias, o caso de Onésimo era grave o que ele fez. Ele poderia ser severamente punido pelo que ele fez. Mas Paulo está dizendo, você vai voltar. Porque a vida dele, meus irmãos, não continuaria enquanto ele não voltasse. Enquanto ele não resolvesse esse problema com Filemon, a vida dele não seria vida. Ele sobreviveria, mas ele teria aquela pendência lá atrás, que ele nunca resolveu. Agora eu pergunto, é fácil? É fácil voltar? Te dou 2 exemplos. O filho pródigo. Pai, me dá o dinheiro, minha parte na herança. Nariz erguido, cheio de razão, pegou o dinheiro, desprezou a família, desprezou o pai, o irmão, foi para a vida, gastou todo o dinheiro, com tudo que não devia, com tudo que ele queria. Foi parar, quando acabou todo o dinheiro, cuidando de porcos. E ele queria comer o que os porcos comiam, mas ele não podia.
E aí ele se lembra: se eu estivesse na casa do meu pai. Se eu estivesse na casa do meu pai. E aquele jovem, meus irmãos, ele reconhece. E ele diz consigo mesmo: eu vou voltar. Agora, você já imaginou essa volta? É fácil. O que ele fez, voltar agora lá para encarar o pai. Mas olha a disposição do coração dele. Eu vou dizer: pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele está humilhado, arrependido, arrebentado pela vida, por aquilo que ele fez, as suas escolhas erradas, mas ele reconhece, ele se humilha, ele volta e ele diz isso para o pai: pai, me aceita, eu não quero nem ser mais tratado como filho, eu sou um escravo do Senhor, um empregado do Senhor, mas me deixa voltar. Nós sabemos o final da história. O pai o recebeu com graça, com amor, com misericórdia. Um outro exemplo é Zaqueu. Meus irmãos, Zaqueu, também pecador, se converteu depois que encontrou a Cristo, mas Zaqueu ele fez algo interessante, meus irmãos. Como conversão, está claro o que ele disse: Senhor, hoje resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu era rico, parte da riqueza dele foi adquirida com roubo, com coisa errada, não é? Com imposto a mais. Ele está dizendo: eu vou restituir. Seria fácil para Zaqueu voltar lá atrás? Olha, João, vem cá, aquele imposto lá que eu cobrei de você, então, eu cobrei R$100, não é? Eu cobrei a mais de você. Era só 50, João. Eu cobrei 100. Mas eu vou te restituir 4 vezes mais. Eu vou te restituir 200. O que eu tirei de você, eu vou devolver 4 vezes mais. É fácil isso, meus irmãos? Sem contar, não só a questão financeira, a questão da humilhação, do reconhecimento. Eu errei. E eu estou aqui assumindo o meu erro e estou consertando o meu erro. Onésimo fugiu. Mas ele sabia que não adiantava fugir toda a vida. Porque, meus irmãos, nós não temos como mudar o nosso passado. Mas nós temos, sim, como mudar e transformar o nosso futuro. Primeira lição: nada na vida é coincidência, tudo é providência. Segunda lição: fugir não resolve problemas, eu preciso acertar as minhas pendências. E por último, meus irmãos, terceira lição: nós precisamos promover a paz entre as pessoas. O que esse texto, meus irmãos, nos revela de uma maneira sublime é a pacificação de um homem de Deus chamado Paulo, que pegou esse caso e olha como ele tratou. Primeiro ele recebeu Onésimo. Primeiro ele acolheu esse escravo fujão. Depois, meus irmãos, ele manda ele de volta, e agora ele está trabalhando não só com Onésimo, mas ele está trabalhando também com Filemão. E essa carta aqui é o retrato das palavras de Paulo, carinhosas, amorosas, com sabedoria. Paulo só tinha um objetivo: que tudo terminasse bem e de maneira justa. Você vai voltar, Onésimo. E ele diz para Filemão: Filemão, recebe ele, mas não recebe mais como escravo, não. Recebe ele como irmão. Agora é o irmão Onésimo. Trata ele com graça, trata ele com misericórdia. Meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Mateus 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos
de Deus. Você é um pacificador ou você é alguém que vive criando contendas? Existe gente no nosso meio, meus irmãos, que gosta de confusão, de briga, de intriga. Existe, infelizmente. Gente que gosta de conversinha, levar, né, aquela conversa que vai trazer confusão, que vai trazer briga, que vai trazer problema. Isso é algo terrível, a Bíblia condena isso. A Bíblia nos chama para ser pacificadores, vivermos em paz. Meus irmãos, nós somos um no Senhor. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós precisamos viver assim, em unidade. Não é fácil. Não é fácil para Filemon. Se você pensar na perspectiva dele, ele teve prejuízo financeiro, ele teve prejuízo moral. Filemon, meus irmãos, quem sabe no coração dele, nós não podemos afirmar, mas não seria algo tão incomum, poderia ter acontecido comigo ou com você. Ele podia estar muito bravo. Quem aqui gosta de ser lesado, roubado, enganado, traído? Ninguém. E qual é a nossa atitude quando isso acontece conosco? Será que nós estamos dispostos a perdoar? Se nós estivéssemos dispostos a perdoar, meus irmãos, a Bíblia não traria isso como mandamento para nós. Se fosse algo natural, meu e teu, não teria tantas palavras dizendo, perdoa. Isso não é algo natural em nós. O nosso natural é a vingança, é a retaliação, é o olho por olho, dente por dente, é o pagar com a mesma moeda. Lá dentro, a nossa natureza pecaminosa, que a gente tem que trabalhar, transformá-la, porque senão, é exatamente assim que muitas vezes nós iremos proceder com aqueles que nos fazem mal. Sentimentos até piores muitas vezes podem vir ao coração de alguém. Mas mesmo que você não pense assim, pastor, pior ainda, sim, porque a Bíblia diz lá em 1 João que quem não ama seu irmão é assassino. O ódio, meus irmãos, faz com que você mate alguém dentro de você. E se você odeia alguém, essa pessoa morreu dentro de você. Ela está viva, mas dentro de você ela está morta. E você está carregando um morto. E morto fede, vai apodrecendo. E a vida de alguém que tem ódio, e muito ódio, é uma vida assim. Como ter paz, como ter alegria, como ter realização, como ter plenitude, como seguir adiante, com o coração cheio de ódio. Por isso que a palavra de Deus diz, perdoa. Liberdade perdão é liberdade. Perdão é amor próprio. Quando você perdoa, você não está apenas dizendo que ama ao outro, você está dizendo que ama a você mesmo. Você precisa, meu querido, aprender a perdoar. E eu termino a palavra desta noite com o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A nossa fé é medida pela maneira como nós tratamos, não os nossos amigos,
mas os nossos inimigos. A tua fé, meu irmão, é medida na maneira como você trata os teus inimigos. E o que está escrito aqui é tão forte, porque, veja, o texto diz: abençoai. Não é só ficar quieto, não, pastor. Olha, eu fico quieto, eu fico na minha, quando eu sou ofendido, mas por dentro, né? Só que a Bíblia está dizendo o quê? Não tem esse por dentro, não. Você tem que abençoar. Sabe aquela pessoa que te fez mal? Abençoa ela. Aquela pessoa que falou mal de você, mentira de você, abençoa ela. Aquela pessoa que te traiu, abençoa ela. Aquela pessoa que roubou você, abençoa ela. Meus irmãos, isso é cristianismo. Agora, isso é fácil, meus irmãos? E quem disse que seria fácil? E quem disse que seria fácil? O caminho que conduz à salvação, ele é estreito. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Não estou dizendo com isso que é algo pesado, sofrido. Não. Porque à medida que você vai praticando a palavra de Deus, você vai sentindo a paz no teu coração. E aquelas ofensas que tanto te ofendiam antes, já não te ofendem mais. Quando você começa a abençoar, tudo começa a mudar na sua vida. Experimente isso. O camarada te deu aquela fechada no trânsito, Deus te abençoe. Mas tem que ser de coração, né? Mas mesmo que não seja de coração, começa dizendo isso, é melhor do que falar um palavrão ou uma palavra torpe. Coloca a bênção na tua boca: eu te abençoo. Eu te abençoo. Começa a pensar naquelas pessoas que você tende a ter raiva, ódio, e começa a abençoar essas pessoas. Meus irmãos, isso é graça. Isso é graça. Isso é perdão. Porque nessa história, nós somos como Onésimo. A defesa de Paulo perante Filemom é paralela à obra de mediação de Cristo perante o Pai em nosso favor. Nós somos esse escravo, eu e você. O que Paulo está fazendo é aquilo que Cristo fez por nós diante de Deus, nos trazendo perdão. E o Filemom aqui está nessa figura daquele que vai perdoar. Nós não sabemos, o texto não nos diz o desfecho dessa história. Mas, meus irmãos, nós podemos crer que Filemom, ele tem atendido sim a orientação, a palavra do apóstolo Paulo. Quem é você nesta noite? Você está em fuga? Você está fugindo do quê? Onde você se encontra? Não existe coincidência. Deus está no controle. Pare de fugir. Pare. Fugir não leva a lugar nenhum. É hora de parar e de voltar e de resolver e de olhar para frente. O que tiver que ser feito, o que depender de nós, há coisas que não dependem de nós, está fora, mas aquilo que depender de nós, vamos fazer para acertar diante de Deus. E vamos ser pacificadores. Ah, meus irmãos, como é gostoso viver num ambiente assim, numa igreja de pacificadores. É duro quando nós estamos no meio aonde as pessoas estão sempre com pedras na mão, prontos para atacar o primeiro pecador que virem, assim como naquele texto quando Jesus repreendeu aquela multidão. Nós precisamos ser pacificadores, trazer a paz, a começar pelo nosso lar, pela nossa família, e chegando aqui na igreja, e consequentemente nós vamos influenciar a sociedade. Que a tua rede social seja uma rede de paz,
Que o seu WhatsApp seja um WhatsApp de paz. Que as suas palavras sejam palavras de paz. Que nós possamos viver a paz. Onésimos no nosso meio possam ser recebidos e perdoados. E se for necessário, como fez Paulo, coloca na minha conta. Se ele deve alguma coisa, eu pago. Possamos estar dispostos, até se for necessário, reparar o erro do outro. Que Deus nos dê graça e misericórdia para viver essa palavra, em nome de Jesus. Amém?